Fé. Emmett Fox. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não fareis somente o que é feito à figueira, mas também, se disseres a este monte, sai daqui e lança-te no mar, isso será feito. Mateus 21, versículo 21. Uma fé compreensiva é a vida de oração. É um grande erro, no entanto, lutar para produzir uma fé viva dentro de você. Isso só pode acabar em fracasso. A coisa a fazer é agir como se você tivesse fé. O que fazemos voluntariamente será sempre a expressão da nossa verdadeira crença. Haja a parte que você deseja demonstrar e estará expressando a verdadeira fé. Haja como se eu fosse, e serei. Diz a Bíblia em efeito. Este é o uso correto da vontade, cientificamente entendido. A declaração de Jesus citada acima é talvez o mais tremendo pronunciamento espiritual já feito. Provavelmente nenhum outro professor que já tenha vivido teria ousado dizer isso. Mas Jesus conhecia a lei da fé e provava isso para si mesmo muitas vezes. Nós moveremos montanhas, montanhas de dificuldade, depressão e desapontamento, quando estivermos dispostos a acreditar que podemos. E então, não apenas as montanhas serão movidas, mas todo o planeta será redimido e reformado de acordo com o padrão no monte. Conheça a verdade sobre os seus problemas. Reivindique o domínio espiritual. Evite tensão e ansiedade excessiva. Espere que sua oração seja respondida e haja como se esperasse. Tomando medidas materiais. Quando você se propõe a resolver um problema por meio de oração, você deve tomar todas as medidas normais comuns além disso. Ação sábia deve ser adicionada à oração. Ore por sua dificuldade, mas também reivindique a orientação divina e, em seguida, siga os passos indicados pelo senso comum. Não podemos nos lembrar com muita frequência que o que chamamos senso comum é em si uma expressão da sabedoria divina. É tolice pedir ajuda, negligenciando alguns passos óbvios e úteis. Muitas pessoas parecem ter a ideia de que dar um passo material demonstra falta de fé em Deus e diminui o poder da oração. Eles perguntam se isso não está tentando servir dois mestres. O contrário exato é o caso. Todos nós sabemos que uma ação é apenas a expressão externa de um pensamento, e que uma ação sábia é a expressão de um pensamento sábio ou verdadeiro. E assim, dar passos sábios é apenas a prova de que alguém está pensando corretamente, e é de fato uma parte da oração em si. Não basta orar e depois sentar e esperar que algo dramático aconteça. Por exemplo, se você está orando por uma posição, você deve orar por ela, assim como você sabe como cada dia, e em seguida sair e visitar agências ou possíveis empregadores, escrever pedidos ou inserir anúncios em periódicos adequados, se isso for habitual em seu escritório, linha de trabalho. Se você quer uma cura, trate-a da maneira que normalmente acha melhor. E além disso, tome as medidas que parecerem apropriadas. Pergunte a si mesmo se você está vivendo de acordo com as leis da saúde. E se não, você deve consertar seus caminhos de uma só vez. Devo salientar que quando uma pessoa vinha ao consultório para consulta e tratamento espiritual, e se ele achava que estava sofrendo com uma doença grave, Emmett Fox perguntava: "Você já procurou um médico?" Invariavelmente a resposta seria: "Não, estou com muito medo de ir. Estou com medo do que ele vai me dizer."
Emmett Fox insistiria que fosse feito um exame por um médico. Ele fez isso não porque tinha dúvidas sobre uma cura espiritual. Eu testemunhei a cura de muitas doenças, às vezes ocorrendo de maneira dramática e depois confirmada por um médico. O objetivo do exame médico era que o paciente soubesse que a doença muitas vezes não era tão séria quanto ele pensava. Uma vez que a pressão do medo intenso foi levantada, a cura espiritual foi facilitada. O medo está presente em todo problema ou dificuldade. Neste ponto, eu também devo mencionar que muitos médicos enviaram seus pacientes para Emmett Fox, entre eles algumas das pessoas mais conhecidas, para continuar com a questão de tomar medidas concretas. Se a sua empresa não estiver prosperando, trate-a e faça um check-up para descobrir se você está administrando com eficiência ou se seus funcionários estão. Se você encontrar pontos fracos, como quase certamente, você deve corrigi-los imediatamente. Certamente não podemos esperar continuar infringindo as leis do plano em que vivemos e esperar que a oração compense essa tolice. Quando você trata de orientação ou inspiração, muitas vezes vem na forma de sua própria resposta de bom senso à pergunta. O que chamamos de senso comum é apenas a sabedoria divina tomando uma forma particular. Quando não temos ideia do que fazer, então será a hora de tratar a harmonia ou a orientação e aguardar pacientemente a nossa resposta. Mas todas as medidas óbvias e naturais devem ser sempre tomadas. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.